Fala rapaziada, hoje a gente vai ver um dos episódios que mais me fez gostar de BoJack Horseman. Eu tenho que falar que eu não sou o maior fã dessa série, mas eu acho que tem alguns episódios incríveis aqui. Nesse episódio a gente vai aprender juntos e debater sobre perdão, algo que nós temos que fazer todos os dias, seja com nós mesmos ou com outras pessoas. Então sem mais enrolação, vamos lá. BoJack Horseman é uma série difícil de comentar porque tá tudo entrelaçado, então se eu fosse falar de tudo exatamente como as coisas são, eu teria que dar muitos contextos sobre a série inteira. Então por enquanto eu vou só focar no tema e no contexto do episódio. No episódio 7 da primeira temporada, o BoJack liga para um amigo e descobre que ele tá com câncer e por conta disso ele decide ir visitá-lo. E assim começa o episódio 8, com ele indo até Malibu, ou Nova York, sei lá. Aqui a gente vê que o BoJack causou muitas feridas emocionais no Herbie, e vamos entender isso mais pra frente. Mas por conta disso, ele leva sua amiga Diane, para que ela possa ser uma espécie de escudo, um rosto confortável para quando você vai lidar com algum problema que você acha que é pesado demais. Daí ele começa a contar a história da amizade dos dois, e é uma história bem pesadinha. O flashback nos leva aos anos 80 e nós vemos o Herbie dando um show de stand-up e aparentemente eles já eram amigos ali. Eles dois são amigos de uma veada e os três formam um trio, o que é meio óbvio quando eu falo assim. Nessa época eles ainda não são famosos e estão tentando fazer vários testes para conseguirem ter uma carreira com celebridades. O Herbie aparentemente é namorado da Charlotte, mas em uma conversa com o Jack ela deixa claro que tem dúvidas quanto àquele relacionamento e ainda pergunta se o BoJack daria em cima dela se tivesse conhecido em outra época. Essa mina é meio estranha, durante a série inteira eu nunca fui muito com a cara dela, porque eu simplesmente não gosto muito da personalidade dela. Ela é uma daquelas pessoas que acham que tem uma percepção apurada, mas na verdade só projetam suas tristezas e decepções no resto do mundo. Eu não me preocupo se você vai ser um astro ou não, eu me preocupo se isso pode mudar você. Depois dessa conversa, o Herbie e o cavalo saem juntos, e o Herbie é muito legal, ele é um amigo, meio que perfeito, aquele amigo que nunca abandona ninguém e sempre inclui o melhor amigo em tudo. E durante essa conversa, ele diz que aceitaram o show dele, que é o Horsing Around, onde ele sugeriu para os produtores que o astro principal fosse seu melhor amigo, o BoJack. E daí ele beija o cavalo. Eu não sei por que isso aqui aconteceu, acho que foi só uma piada da série mesmo, mas vai saber. Foi muito do nada, porque eles eram amigos e daí ele beijou o outro, pra quê, Herbie? Pra quê? Talvez o Herbie só esteja muito confuso com seus sentimentos e todo o amor dele pra cima do BoJack. Talvez seja só uma projeção homossexual que ele esconde de todo o resto do mundo. O episódio segue e nós vemos os dois depois de um tempo e eles estão meio brigados porque o BoJack tem exigências pro roteiro do episódio, só que as exigências dele são uma porcaria, são muito ruins mesmo, ele não sabe escrever série, ele não sabe fazer roteiro. Logo um tempo depois a gente vê no noticiário e vemos que o Herbie foi preso por atentado ao pudor ao se entrelaçar com outro homem, se é que vocês me entendem, né? BoJack, tenho que te contar. Sou gay. Não brinca. Em decorrência da situação, em uma época onde as pessoas eram bem preconceituosas, os produtores do show decidiram tirar o Herbie, só que ele pediu pro Jack ficar do lado dele, porque talvez assim ele não fosse retirado. Daí uma produtora vai e conversa com o Jack e ao invés dele ficar do lado do amigo, ele não fica. E assim a gente volta pros tempos atuais, onde a série realmente se passa. Essa casa é muito maior que a sua. O Herbie se deu muito bem pra um cara que você ferrou. E a cidade é Malibu mesmo. Eu tinha errado antes, mas agora acertei. E aqui a gente vê o porquê eles são brigados, né? Porque basicamente o BoJack não ficou do lado dele quando ele mais precisou. Mas a gente vai entender isso mais pra frente. Chegando na casa do Herbie, nós vemos ele carequinha com câncer, todo cancerígeno. Os dois brincam ali e fica um clima meio chato. O Herbie se tornou uma pessoa meio passiva-agressiva com o BoJack. Ele ficou o tempo todo fazendo piada sobre como o cavalo foi babaca com ele. E parando pra pensar na situação, como exatamente o BoJack poderia ter ajudado o Herbie naquela época? Se ele tivesse ficado do lado do amigo ao invés da empresa, ele provavelmente teria perdido o emprego e não teria fama e nem dinheiro. Então, no meu ponto de vista, ele nem foi tão errado assim. Acho que o Herbie se magoou muito por ele não ter escolhido o amigo acima de todas as coisas. Mas acho que o BoJack poderia ter ajudado bem mais estando do lado e apoiando o amigo. Afinal de contas, não foi culpa dele que ele saiu do programa, foi simplesmente a vida e o preconceito das pessoas, fora o atentado ao pudor. Mas a gente sabe que pra casal gay isso aí tem mais peso do que pra um casal hétero, então talvez tenha sido mais preconceito do que outra coisa da época. A questão aqui é que os dois poderiam ter continuado sido amigos independente do que aconteceu profissionalmente. Mas a questão é que a relação dos dois já vinha sendo desgastada com o tempo. E depois que o Herbie saiu da empresa, ele não teve mais interesse em continuar com o amigo. E o BoJack também não. A falta de interesse dos dois colapsou para que eles simplesmente se afastassem. Mas, sinceramente, ficar culpando o BoJack por algo que ele nem fez é ridículo. Eu não sei o que aconteceu no meio do tempo em que os dois não se falaram mais, mas se foi apenas isso que foi mostrado nesse episódio, então eu não vejo mais motivos para tanta irritação. Afinal, novamente, a culpa
não foi do Bojack ou do Herb, mas foi o julgamento de um grupo de pessoas que influenciou a saída dele do programa. Isso é simplesmente a vida sendo a vida. Mas talvez tenha mais de alguma coisa que a gente não tá percebendo ou algo que tá faltando o episódio contar pra gente. Então, vamos continuar. O episódio continua e a gente vê que o destino do Herb, depois de toda a polêmica, foi muito bom. Isso porque ele criou uma instituição para levar água potável para as pessoas que precisavam. E isso me lembrou aquela frase que não importa o que a vida fez de você, importa o que você faz com o que a vida fez de você. Isso porque uma polêmica daquelas nos tempos em que a maioria das pessoas eram preconceituosas seria o fim do mundo para um monte de gente. Mas esse cara foi e simplesmente decidiu ajudar mais pessoas do que ele veria na vida dele. Aquela situação que é o fim do mundo foi na verdade um grande mundo novo para ele. E eu acho que a verdadeira moral desse episódio tá nessa parte do roteiro, nessa entrelinha que a gente percebe aqui. Um cara que tinha tudo para falhar, mas ele foi lá e conseguiu fazer o melhor que ele pôde. Se você tem alguma coisa para dizer para alguém, você deveria dizer enquanto tem chance, porque antes que perceba vai ser tarde demais. E por conta dessa fala, ele vai lá, volta pro quarto do amigo e pede desculpas por tudo o que ele fez e por ter abandonado o amigo, e então isso acontece. Então você está se desculpando. Eu tô. Me perdoe. Tá certo, eu não te perdoo. Mas o que é o perdão? De acordo com o dicionário de filosofia, perdoar alguém é renunciar ao sentimento, à ira ou a qualquer outra ação justificada por algo que essa pessoa fez. Ou seja, se alguém te traiu, você não age como se essa pessoa tivesse te traído, você não culpa ela. De acordo com esse mesmo dicionário, o filósofo Agostinho diz pra gente odiar o pecado e não o pecador. Ou seja, odiar a traição e não quem traiu. Mas eu sempre achei essa ideia um pouco inconsistente. Afinal, o pecado não existe se não houver um pecador. Ele nasce com o pecador. As ações não são separadas dos seres humanos, mas os humanos criam essas ações. Aqui em Bojack nós vemos uma outra perspectiva, uma pessoa que simplesmente decidiu não perdoar. E muita gente olha pra isso e fala: ai, mas se você não perdoar, você vai ficar com isso na cabeça e blá blá blá. Não, você não vai. Você pode muito bem não perdoar aquele que te causou mal e viver uma vida plena. E eu não acho que é dever da vítima perdoar o criminoso. Eu acho que o dever da vítima é olhar pra si mesma com empatia e se perguntar se perdoar vai aliviar a maldade que foi cometida. Acho inclusive que ao falar dessa maneira vou contra alguns dos estoicos que a gente já leu, mas talvez até eu possa contribuir com algo novo para essa escola. O perdão não é sobre esquecer o que foi feito, é na verdade encontrar uma forma de você se proteger para que essa pessoa não faça isso com você novamente. Eu sou adepto do estilo em que quando um erro é cometido, eu perdoo. Quando o segundo erro é cometido, eu também perdoo. Mas quando o terceiro erro é cometido, aí então já não dá mais e é hora da punição. Se perdoar vai te trazer alguma calma, paz e tranquilidade, então perdoa, não custa nada. Se perdoar vai fazer com que você não use a sua ira, que pode fazer com que você tome decisões e estrague mais coisas do que você pode imaginar, então perdoe. Mas se perdoar não vai te proteger de pessoas e situações das quais você estará sendo mais inteligente, ignorando do que resolvendo ou perdoando, então não perdoe. Abby, eu pedi perdão. Eu ouvi e não te perdoo. E também tem o tipo de perdão que você pode perdoar, mas você não precisa conviver com aquela pessoa. Você pode simplesmente se livrar daquele sentimento de raiva e vingança, mas você não é obrigado a continuar sendo amiga daquela pessoa. E esse, na minha opinião, é um dos melhores perdões, porque você esquece de tudo que aquela pessoa te causou, ao mesmo tempo que você não tem mais interesse em ser amigo daquela pessoa. Ou seja, é uma forma de manutenção preventiva. No final do episódio, a gente entende o que aconteceu. O Bojack nunca ligou pro Herb em 20 anos pra ver como o amigo estava. E ele ainda deixa claro que não se importava com o trabalho, ele nunca se importou em ser despedido, até porque a culpa não tinha sido do Bojack, e tudo bem. Só que naquele momento ele precisava de um amigo, ele precisava de um ombro pra saber que ele não tava sozinho em meio a uma multidão que tava julgando ele. Mas como a gente aprende a ver as necessidades das pessoas, para que nós consigamos dar os ombros amigos a quem precisa, quando essa pessoa precisa? Como ter mais clareza para que percebamos as necessidades das pessoas, para não dar uma de Bojack e abandonar os nossos amigos? Bom, ultimamente eu tô lendo o livro Comunicação Não Violenta, na verdade eu já terminei, e ele tá sendo bem esclarecedor pra mim. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma análise de algum episódio, de algum desenho, só com base nas coisas que eu aprendi com ele. Então comentem aí se vocês se interessam. No mais, agora eu vou ficando por aqui, um abraço, deixa o like, deixa o comentário, um beijo e tchau!